Irmãos queridos, bom dia. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro de Atos, no capítulo 14. O pastor Rick ontem leu o capítulo 13. E assim diz a palavra do Senhor. Em Icônio, Paulo e Barnabé foram juntos à sinagoga pregar com tal poder que muitos ali que estavam creram, tanto judeus como não judeus. Mas os judeus que desprezaram a mensagem de Deus despertaram desconfiança contra Paulo e Barnabé entre os que eram estrangeiros, dizendo contra os dois toda sorte de coisas ruins. Apesar disso, eles ficaram lá um longo tempo, pregando corajosamente. E o Senhor dava provas de que a mensagem deles vinha de Deus, dando aos dois poder de fazer grandes sinais e maravilhas. Mas o povo da cidade ficou dividido em sua opinião sobre eles. Uns concordavam com os líderes judaicos e outros apoiavam os apóstolos. Quando Paulo e Barnabé souberam de um golpe para provocar uma revolta entre estrangeiros e judeus e seus líderes contra eles, fugiram para salvar a sua vida e foram para a cidade de Licaônia, Listra, Derbe e a região próxima e pregavam as boas novas ali. Quando eles estavam em Listra, descobriram um homem paralítico dos dois pés, que era assim desde que nasceu e por isso nunca havia caminhado. Ele estava ouvindo Paulo pregar e Paulo olhou bem para ele e viu que ele tinha fé para ser curado. Então Paulo gritou para ele: "Levanta-se!" E o homem pulou sobre os seus pés e começou a caminhar. Quando a multidão que ouviu e viu o que Paulo tinha feito, gritou na língua deles: "Estes homens são deuses que vieram em corpo humano." A conclusão deles era que Barnabé era o deus grego Júpiter e que Paulo, por ser o principal orador, era o deus Mercúrio. O sacerdote do templo local de Júpiter, que estava situado na frente dos portões da cidade, trouxe carros cheios de flores para eles e oferecendo bois em sacrifício à porta do templo diante do povo. Mas quando Barnabé e Saulo viram o que estava acontecendo, de espanto rasgaram as suas roupas e correram para o meio do povo, gritando: "Homens, que estão fazendo? Nós somos simples seres humanos como vocês. Nós viemos trazer as boas novas de que vocês são convidados para abandonar a adoração dessas coisas sem valor, em lugar disto, orar ao Deus vivo, que fez o céu, a terra e o mar e tudo o que neles há." Nos dias passados, ele permitiu às nações seguirem os seus próprios caminhos, mas nunca se deixou a si mesmo sem testemunho. Sempre houve coisas que lembravam a existência dele, as coisas boas que ele fazia, tais como mandar a chuva e boas colheitas e dar a vocês o alimento e alegria. Mas mesmo assim, só a muito custo, Paulo e Barnabé puderam impedir que o povo oferecesse sacrifício a eles. Todavia, chegaram de Antioquia e Icônio alguns judeus que transtornaram aquela multidão em assassina, que apedrejou Paulo e o arrastou para fora da cidade, parecendo que estava morto. Mas enquanto os crentes rodearam a Paulo, ele se levantou e entrou novamente na cidade, e no outro dia partiu com Barnabé para Derbe. Depois de pregar as boas novas ali e de fazer muitos discípulos, eles voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, lugares onde ajudaram os crentes a crescer no amor a Deus e um pelos outros. Eles animavam todos a continuar na fé, apesar da perseguição.
lembrando a eles que deviam entrar no reino de Deus através de muito sofrimento. Paulo e Barnabé também nomearam líderes em cada igreja e oraram por eles, com jejum, entregando todos ao cuidado do Senhor em quem eles confiavam. Então, viajaram de volta a Panfilha através de Pisídia, pregaram outra vez em Perge e prosseguiram para Atalária. Finalmente, voltaram de navio para Antioquia, onde a viagem deles havia começado e onde tinha sido consagrado a Deus para a obra que agora estava terminada. Ao chegar eles, convocaram a igreja e deram um relatório da viagem, contando como Deus tinha aberto a porta de fé para aquelas outras nações, e permaneceram lá com os crentes de Antioquia durante um longo tempo. Amados, quando nós lemos esta leitura, nós vemos e nos damos conta que Paulo e Barnabé pregaram o Evangelho na força do Espírito Santo. Era Deus que os sustentava, era Deus que os enviava, é Deus que os mantinha firme. Amados, pregar o Evangelho não é simplesmente, eu vou lá pregar, eu vou lá fazer. Não é. Nós precisamos da atuação do Espírito Santo, nos dando a coragem, nos dando a valentia, nos dando a força e a sabedoria que necessitamos para pregar o Evangelho. Paulo e Barnabé, maltratados, Paulo quase morto, ele se levanta e volta para a cidade. E depois da viagem que ele fez, ele volta de novo à cidade. Irmãos queridos, nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê a coragem de poder pregar as novas que vão libertar homens, mulheres e jovens de ir para o inferno. Eu preciso dessa coragem. Você precisa dessa coragem. Vamos nos colocar à disposição do Senhor e pedir a Ele: Senhor, usa-me, capacita-me, dá-me a coragem para que eu possa levar a palavra que me libertou a outros que não te conhecem. Amém? Que Deus os abençoe.